Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Santander, pessoal, e o novo balanço do Santander aqui na Bolsa. Ele reportou o balanço do quarto trimestre de 2025 e vamos aí falar sobre o balanço, perspectivas para o longo prazo e se mesmo após essa alta de mais de 47% nas ações do Santander, ele ainda está barato. Isso para quem olha para uma lupa de médio e longo prazo. E um fator surpresa que poderia fazer o Santander decolar na cotação e também pagar até que um dividendo interessante. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso, principalmente para você que é acionista aí do Banco Santander. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações do Banco Santander na carteira do canal. Um dia eu já fui sócio do Santander, mas eu decidi vender e comprar Banco do Brasil, tá? Isso na minha trajetória de investimentos. Hoje os únicos bancos aí que eu possuo na carteira é o Banco do Brasil e o Itaú, os dois maiores bancos aqui do país quando a gente coloca em ativos totais. O Santander, por outro lado, ele é um banco menor, claro, ele é gigante, tá? Se você pega aqui, ó, o valor de mercado do Santander, você observa que ele tem 130 bi. Então, olhando ali só pela lupa do valor de mercado, ele é gigante. Só que em ativos totais, que acaba englobando tudo que o banco tem, ele fica em top 4. Top 1 é o Itaú, top 2 o Banco do Brasil, top 3 o Bradesco e top 4 o Santander Brasil. Antes da gente entender sobre múltiplos, perspectivas, resultados, dividendos, precisamos entender o que é o Santander. Como ele ganha dinheiro. Na verdade, pessoal, faço até uma brincadeira aqui com o pessoal do canal. O Santander, ele é um intruso, tá? Porque, na verdade, ele não é um banco brasileiro. Ele atua por uma subsidiária aqui no Brasil. Porque, na verdade, ele pertence ao Grupo Espanhol, tá? Quando você percebe aqui, ó, é uma instituição financeira e no Brasil ocupa a terceira maior posição entre os maiores bancos privados aqui do país. Ele é forte no varejo e no atacado. Portanto, diferentemente do Itaú, ele é muito forte aí, mas para a população baixa renda, ou seja, a população ali menor, micro, pequenas e médias empresas. É por isso que ele, juntamente com o Bradesco, tem uma volatilidade no lucro mais elevada. Perceba que colocando aqui, ó, numa lupa de longuíssimo prazo, o lucro do Santander, assim como do Bradesco, já tá de lado há bastante tempo, tá? Perceba que fica num vai e volta, sobe, depois cai, depois sobe, depois cai. Perceba que fica nesse zigue-zague. Por quê? Porque essa carteira de crédito do Santander, por ser voltada muito para a pessoa física de micro, pequenas e médias empresas e baixa renda, faz com que a inadimplência acabe ficando aí mal controlada, principalmente num país que gira com juro alto, que acaba enfraquecendo o poder de consumo das famílias, principalmente da classe D, onde o Santander acaba tendo uma participação mais elevada. Por isso que vou dar o meu parecer próprio, tá? Eu prefiro o Itaú, se forem bancos privados, porque ele acaba crescendo uma consistência maior e ele não fica extremamente dependente de uma volatilidade macroeconômica. Porém, existe um catalisador que poderia fazer o Santander. Isso, claro, se ele não fechar capital, mas a gente não vai trabalhar aqui nessa tese, tá? Se a subsidiária não fechar capital no Brasil, existe um catalisador que pode fazer o acionista ser beneficiado. O primeiro fator é a queda na Selic, tá? Por esses bancões serem muito impactados com uma Selic em alto, o Santander poderia ser impactado positivamente em caso de uma queda sazonal na Selic, porque isso abre mais espaço para o poder de consumo na população voltar e, consequentemente, aí, o lucro líquido do Santander voltar a um patamar interessante. Perceba que ele engatou aqui um ciclo de crescimento, ó, com uma Selic em baixa. Saltou o seu lucro aqui, ó, de 7 bi para os seus 16 bilhões em apenas 3 anos. Por quê? Porque aqui a gente enfrentou um período de juros baixos aqui no Brasil. Então, o pessoal que está trabalhando com essa tese de um juro mais baixo, o Santander pode ser sim uma oportunidade bem interessante. Se você gosta de aproveitar ciclos de baixa nesses bancos mais cíclicos, como o Santander Brasil e o Bradesco, tá? Observando aqui, ó, os resultados do quarto trimestre de 2025,
a gente observa, tá, que foi bom, foi melhor do que o mercado esperava. Perceba que a Genial Investimentos esperava que o Santander, isso aqui é matéria de 2024, tá, pessoal? Mas esperava aí, ó, que o Santander lucrasse mais ou menos os seus 4 a 3,9 bilhões. Tinham casas projetando, coloquei aqui sem querer 2024. Mas ele acabou lucrando 4,1 bi. Ficou levemente acima das expectativas do mercado. Geralmente o Santander sempre decepciona, mas agora parece aí de que o Santander conseguiu ficar em linha com o que o mercado espera. Ele acabou dando um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 17%, tá? Abaixo do Itaú, mas é de se esperar, dado de que o Santander é mais fragilizado em sua carteira de crédito. Então perceba aqui, ó, o índice de eficiência subiu, isso aqui é um cenário negativo, porque quanto maior, pior, porque simboliza que a empresa está gastando mais com menos receita, tá? Então é preferível que esse índice de eficiência se reduza para os bancos. Perceba que o Santander tem aumentado, mas nada aqui de outro mundo, tá? Ele ainda continua aí com índice de eficiência até que interessante. Perceba aqui, ó, quando a gente olha para a eficiência, de fato, tá tendo aí uma leve melhora em comparação de uma forma anual, mas ainda está longe de estar ali uma bela maravilha, né? Observando aqui, a empresa continua crescendo na sua carteira de crédito. Perceba que a carteira de crédito saltou ali, ó, dos seus 680 bi para 708 bilhões, isso aqui é um bom sinal. Cresceu em pessoa física, cresceu em imobiliário, cresceu em cartão de crédito, em absolutamente tudo, tá? E perceba que o Santander está assim com uma inadimplência de lado, então não vemos aí um tombo no lucro, pelo menos aqui no curto prazo. É claro que essa inadimplência está alta, 5% para a pessoa física, mas isso aqui decorre muito de um juro muito elevado aqui no país, que está em mais de 15% ao ano, e já podemos ver um arrefecimento para o ano de 2026, que é o ano que a gente se encontra agora, tá? Bom, mas Pablo, aí é que tá. Será que o Santander tá barato se a gente olhar para longo prazo? Olha, pessoal, se a gente trabalhar na tese de que o Santander vai ver um lucro ali crescer para os 18 bilhões, ele pode estar descontado, mas eu não vou trabalhar nessa tese, tá? Eu vou usar aqui com baixa na Selic, o Santander vai ter um lucro de 17 bilhões, no cenário mais otimista possível. Então, né, se eu colocar aqui, ó, basicamente o seu valor de mercado atual, que está de 130 bilhões, ele é um banco privado, então o mercado vai sim pagar múltiplos mais elevados. Se você pegar 130 bilhões e dividir por 17, você tem um PL, preço sobre lucro, na faixa de 7,6, até 8 vezes no cenário mais otimista possível. Então perceba que eu estou sendo otimista, porque na verdade a realidade do Santander, se ele continuar com esses 4,5 bilhões, supondo uma queda na Selic, ele pode lucrar ali anualmente os seus 18, 17 bilhões. Então perceba que eu estou sendo otimista, né, pessoal? Então, mas é plausível, dado de que a Selic vai cair e o Santander vai crescer o seu resultado. 7,6 vezes, será que tá barato? Olha, qual que é a média do Santander? Se a gente olhar aqui para o longo prazo. Se você observar, a média do Santander fica na faixa de 11 a 10 vezes lucro. Então, se ele for cotado pela sua média de 11 e por ele a quase 8, você tem um potencial de alta de 37% na cotação das ações. Fora que caso o Santander continue com o seu 60% de payout, de pagar pelo menos um dividendo ao acionista, dividido por este valor de mercado, você pode ter um dividendo projetivo de 7,8%, tá? Perceba que o banco ainda estaria barato, considerando as suas médias. Fora também, num cenário de bull market, perceba que não é um banco caro. E se a gente usar pela fórmula do Benjamin Graham, se você pega aqui esse lucro projetivo de 17 bilhões, que considerando o patrimônio líquido atual do Santander, que fica ali, ó, na faixa de mais ou menos 123 bilhões, daria um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 13,8% de forma anual, em linha com o seu custo de capital aqui do Santander, né? Então você pega aqui, ó, basicamente 17 bilhões, coloca esse 60% de payout, você tem quanto? Você tem 10, aí você divide pelo número de ações, você tem um dividendo para Santander de 1,36 por cada ação. Como que a gente tira o preço justo? 22,5 vezes 1,36 vezes valor patrimonial, que está na faixa de quanto? O VPA da ação, que é o patrimônio líquido, dividido pelo número de ações, é de 16,52. Isso para ação ordinária, que acaba sendo mais descontada do que as ações preferenciais, porque recebe 10% a menos de dividendos. Então você tem aqui, ó, um preço justo de 22. Perceba que ainda você tem espaço do Santander continuar subindo, pelo menos um pouco, tá? Mas já não acho que é mais toda aquela barganha. Eu acho que era uma barganha mesmo quando tava ali nos seus 12 a 11 reais. Aqui o Santander tava bem barato, inclusive muito abaixo aí do seu preço justo. Agora que a cotação acabou se valorizando para o banco muito cíclico, de verdade, pessoal, se for pagar mais caro, 7 a 8 vezes lucro, eu prefiro pagar 7 a 8 vezes no Itaú, tá? Do que pagar 7 a 8 vezes no Santander, porque o Santander é mais cíclico, eu exijo mais desconto. Então, para colocar o Santander na carteira, apenas se o banco estivesse negociando ali, pelo menos com 6 a 5 vezes lucro, que é o meu retorno embutido no preço da ação, poderia ser bem interessante. Considerando aqui, ó, por ser um banco cíclico, você pega um menos payout, que fica de 60% na média, vezes ROI. Qual que é o ROI médio do Santander no longo prazo? Fica na faixa de 17%. Eu não acho que é tudo isso, tá? Eu acho que o ROI do Santander
fica ali mais ou menos 14 a 13% ao ano. Para mim esse é o ROI mais realista, dado a ciclicidade do banco. Então você pode esperar um crescimento de 5% ao ano no lucro. Então aqui o investidor 10 está sendo otimista, tá? O Santander tem um ROI menor, tanto que o segundo melhor ROI do setor bancário é do Banco do Brasil, não é do Santander nem do Bradesco. Primeiro é o Itaú, segundo o Banco do Brasil, terceiro o Bradesco e quarto o Banco Santander. Aí se você joga aqui, ó, 5,2% ao ano de crescimento no lucro, você coloca isso aqui com um dividendo médio vai de 7% ao ano até 8%. Se você puxar, comprar bem barato, você consegue ali um retorno, considerando ali o reinvestimento do provento e mais valorização, de 16,2% ao ano na média. Perceba que não é um mau investimento. Mas para você que pegou barato, pegou nos R$11, está conseguindo chegar em 20% ao ano. Vocês entendem como comprar barato é importante? Principalmente nessas empresas mais cíclicas. Então assim, pessoal, gosto do Santander? Eu até gosto, né? Na verdade, eu prefiro o Itaú, porque não tem esse risco de fechamento de capital. Mas eu prefiro num preço mais barato, pelo menos ali nos 11 a 12 reais. Nesse preço atual aí, eu não acho uma barganha e acho que tem opções melhores no setor bancário, principalmente o Banco do Brasil e o Banco Itaú. Mas se você observar para uma lupa de longuíssimo prazo, pode ser sim uma tese interessante, isso para você que está olhando para ganho de capital e também bons dividendos, tá? Mesmo assim, com essa queda na Selic, tanto o Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú podem ser altamente beneficiados, com um crescimento na carteira de crédito e recuperação do resultado, principalmente para bancos que estão sofrendo com pressão na inadimplência, tá? Pegando aqui nos últimos 10 anos, você vê que o Santander girou 300% de retorno, tá? Que dá, se você colocar aqui, ó, uma taxa anual composta, 300% não é ruim, tá? Não digo mas não é uma rentabilidade excelente também. Não vamos aqui passar o pano para a empresa, a gente está falando a realidade. Perceba que é 14% ao ano. O Banco do Brasil nos últimos 10 anos deu 553%, já deu melhor, 20% ao ano. O Itaú deu 1.100%, tá? Isso aqui já deu 28%, mas o Banco do Brasil, considerando desde uma lupa do Plano Real, ele gerou até mesmo mais que o Itaú. Então assim, pessoal, eu prefiro ficar, minha opinião particular, na minha carteira de ações, eu prefiro ficar com o Banco do Brasil e o Itaú, por terem aí mais catalisadores. O Banco do Brasil é o segundo melhor banco, vai trazer uma rentabilidade maior que a do Santander e é mais barato, então pode trazer um resultado interessante. E o Itaú é mais caro do que o Banco do Brasil e o Santander, mas ele tem muito mais qualidade, então acaba sendo aí compensando, né? Pode trazer um retorno interessante no longo prazo. Então assim, pessoal, de fato, eu fico de fora de Santander, pelo menos nesse patamar de preço. Acho que o resultado foi bom, mas assim, por mais que o banco vai ser beneficiado com uma queda da Selic, eu vejo mais potencial de explosão no Banco do Brasil do que o Santander. Fora que pra mim me deixou com uma pulga atrás da orelha esse fechamento de capital. Imagina você pagar caro por um fechamento de capital. Ah, Pablo, mas a ação tem tag along. Tá bom, pode até ter tag along, mas pra pessoal, de fato, tá? Com tantos bancos negociando aí, ó, tecnicamente, né, com múltiplo bem mais interessante, com uma perspectiva de crescimento melhor, até mesmo com pagamento de proventos melhor, para que você vai querer comprar um banco com risco de fechar a capital e, consequentemente, com uma rentabilidade bem medíocre? Essa é a minha visão. A não ser que o Santander tivesse muito barato. Aí sim poderia valer o risco de eu colocar aqui, né, na carteira, olhando para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas aqui da bolsa. Essa planilha aqui, pessoal, ela é supimpa, é show de bola. Primeiro ponto, que ela é uma planilha inteiramente vitalícia, tá? Pro resto de sua vida. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Ela atualiza em tempo real, a qualquer momento, a qualquer segundo, sem você ter que fazer nada. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. E além disso, pessoal, além de preço teto projetivo e aí esses indicadores de qualidade, é totalmente sua pro resto de sua vida. E fora também que você tem aqui, ó, análise de small caps, tá? Ou seja, é uma empresa que além de ter blue chips aqui, você tem empresas small caps que você pode analisar com bastante profundidade. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Santander e qual é a sua perspectiva no longo prazo. Em particular,
não tenho o Santander na carteira. Eu acho uma boa empresa, porém isso aqui me deixa meio aqui com uma pulga atrás do orelha que o Banco Santander poderia fechar capital. Por isso que eu não perco tempo aí colocando na carteira do canal para longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!